pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no meu canal. Hoje com a playlist Nazismo, Crueldade ou Loucura com o tema Experiências Cruéis. Bem, todos vocês sabem que o nazismo praticou várias experiências que eu costumo chamar de imorais ao longo do seu período de domínio, mais especificamente durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945. E esse período foi marcado por experiências terríveis, principalmente dentro dos campos de concentração, bem como nos campos de extermínio mantidos pelo Estado nazista e, claro, sob o controle da SS. Essas experiências, basicamente, elas eram divididas em três categorias. A primeira delas, vejam só que absurdo, tinha o objetivo de construir possibilidades científicas para que os militares alemães e do eixo tivessem uma sobrevida no campo de batalha. Bem, então experiências como testes em prisioneiros para suportar altitudes, então eles faziam simulações de câmaras para que essas pessoas passassem por altas pressões atmosféricas e para perceber qual seria a reação do organismo dessas pessoas. Fizeram testes terríveis com criogenia, tanto é que os nazistas que começam a desenvolver técnicas de congelamento, que depois acabou sendo utilizado por outros meios científicos aí, pós-guerra, para chegar em resultados na área da criogenia. E todos esses objetivos eram ligados à ideia de sobrevida, ou melhor, de aumentar a capacidade militar dos militares do eixo. Essas experiências, elas também caminharam para uma outra área, que é a segunda categoria aí dessas experiências, que eram as experiências farmacológicas, ou seja, eles utilizavam uma série de medicamentos, uma série de novas pesquisas farmacológicas nesses prisioneiros. E para isso, eles inoculavam nessas pessoas uma série de doenças, como malária, como febre amarela, doenças tropicais, doenças típicas de áreas frias, de altitude. E eles depois iam testando possibilidades de remédio para combater essas doenças. E muitas vezes levava esses prisioneiros, é claro, infelizmente, à morte. E era terrível pensar isso como uma forma de governo, como uma forma de experiências, né? Uma outra coisa que eles faziam também, era muito comum nos campos de concentração e extermínio, era enxertos ósseos. E além de enxertos ósseos, por conta das experiências aí que eles iam desenvolvendo, porque muitos soldados eram feridos no fronte, então eles queriam achar soluções de implante de membros e etc. Então eles tiravam muitas vezes o braço de uma criança e colocavam numa outra criança e ia testando remédios antibióticos, testando remédios para a área da inflamação, a sulfa e outros remédios aí eles iam aplicando para ver quais eram as reações. Uma terceira categoria dessas experiências foi aquela que tentava a todo momento justificar a superioridade ariana dentro da perspectiva óbvia ideológica nazista. E essas experiências elas estavam ligadas desde processos massivos de esterilização. Então, infelizmente, o povo judeu foi uma das maiores vítimas dessa insanidade nazista de esterilização. Um outro povo que foi muito vítima também foram os ciganos. E posso destacar, é claro, que no campo de Auschwitz nós tivemos a presença do Josef Mengele, que foi um dos médicos, se é que assim podemos dizer, um dos mais terríveis com os seus experimentos. Por exemplo,
né? Ele pegava crianças judias e fazia testes de mudança de cor dos olhos, né? Com o objetivo de tentar fazer um processo de metamorfose ali, de mudança da cor dos olhos. É claro que essas crianças acabavam cegas, mortas, transplantes de órgão, membros, testes de resistência, como eu disse, em questões de criogenia, som. Eles prendiam essas crianças, esses prisioneiros, em câmeras fechadas de som para ver até que ponto elas suportavam os decibéis conforme eles iam sendo aumentados e alterados dentro dessas câmeras. Enfim, eram absurdos, gente, essas experiências. Então, qual é a proposta que eu estou trazendo para vocês hoje? Eu estou fazendo um vídeo geral e depois, mais para frente, eu vou desmembrar essas experiências dentro de alguns campos de concentração em específico. Então, por exemplo, dentro de Auschwitz, como que acontecia essas experiências e quais foram as principais que, infelizmente, o Mengele chefiou. E tudo isso é com uma única e com um único objetivo, é trazer até você uma grande mensagem. O nazismo foi uma grande aberração da história da humanidade. Por isso que eu sempre friso, nazismo nunca mais. Nenhum regime ditatorial pode existir na face da Terra. Nós não podemos aceitar isso. Então esses vídeos, eles devem servir não só didaticamente para você ou para quem está me assistindo, que seja pessoas interessadas no tema, alunos, escolas, universidades, enfim, mas que ele tenha, como eu disse desde o princípio, que ele seja um grande memorial para que nunca mais a gente viva situações como essa. Bom, queridos amigos e amigas, próxima semana nós teremos o Labirinto das Ideias. Não se esqueça de comentar aqui no canal as suas impressões sobre o vídeo, seus comentários e também sugestões de pauta para o Labirinto das Ideias e também para o nosso programa aqui, Nazismo, Crueldade ou Loucura. Amigos e amigas, um grande abraço, muita paz, coragem e muita luz a todos vocês. Até o próximo vídeo. Camarada, por favor, peça ao oficial que acabe conosco com uma bala, suplicou o soldado russo. Depois de 3 horas dentro de um tanque de água gelada, ele já não suportava mais a sensação de congelamento no corpo. Não espere compaixão daquele cão fascista, respondeu o colega que dividia o tanque com ele. Quando o cientista responsável pelo experimento descobriu o significado das palavras de suas cobaias, retirou-se para o escritório. Voltou com um revólver na mão, não para atender ao pedido do soldado, mas para ameaçar seus assistentes na experiência. Não se intrometam, nem se aproximem deles. Passaram-se mais 2 horas de agonia, antes que o alívio da morte chegasse para os russos. Assim como eles, pelo menos outros 300 prisioneiros dos nazistas foram usados em experimentos destinados a entender os efeitos do frio no organismo, a hipotermia. A maioria não teve a sorte de um final rápido. Ao chegarem ao limite entre a vida e a morte, eram reanimados e expostos novamente a temperaturas baixas. As descrições acima são apenas um exemplo de como alguns cientistas se adaptaram ao ideário nazista. Eticamente, a ciência produzida na Alemanha entre as décadas de 30 e 40 foi repugnante. Os experimentos causaram dor, humilhação e mortes terríveis às pessoas confinadas em campo de concentração, elas judias, ciganas, homossexuais ou qualquer tipo de inimigo do regime nazista.